Fala pessoal, boas-vindas a mais uma exploração visual. Hoje a gente vai mergulhar na análise de um material simplesmente fascinante que propõe uma visão diferente da Bíblia. Em vez de olhar para os textos como uma coleção de livros soltos e fragmentados, a fonte argumenta que de Gênesis a Apocalipse existe uma única e épica narrativa contínua de salvação. É um arco histórico gigantesco. Nosso objetivo aqui é decodificar essa estrutura toda e transformar isso em algo bem claro e fácil de acompanhar. Bora lá? Para entender essa imensa jornada redentora sem se perder, dá só uma olhada no nosso roteiro. O material divide essa história toda em 6 capítulos. 1. O princípio da história. 2. Israel, lei e profetas. 3. A vida de Jesus. 4. A expansão do evangelho. 5. O fim do conflito. E, por último, o caminho da salvação. Então, começando com o capítulo 1, o princípio da história, focando em Gênesis e na queda da humanidade. É aqui que se estabelece o conflito fundamental do texto inteiro, desde a criação até a trágica entrada do pecado no mundo. É incrível como a fonte consegue comprimir milhares de anos de história numa sequência superlógica. A gente parte da criação e da rebelião inicial, avança para os julgamentos das gerações seguintes, como o dilúvio nos dias de Noé e a Torre de Babel, até chegar séculos depois numa virada de chave. É o momento do chamado de Abraão e dos primeiros patriarcas, como Isaac e Jacó. A história realmente começa a ganhar traços mais definidos aqui. E tem um detalhe que é, literalmente, o grande motor da história toda, introduzido logo no comecinho de Gênesis. O surgimento do pecado não é tratado como o fim da linha, mas sim como gatilho para um plano de resgate. O texto traz a promessa de um Salvador que esmagaria a cabeça da serpente. É essa promessa que vai ditar tudo o que acontece a partir daqui. O que nos leva ao capítulo 2, Israel, abordando a lei e os profetas. Esse bloco cobre desde a saída dramática do Egito até os últimos avisos no livro de Malaquias. E o material mostra um padrão ao longo de todo esse período tumultuado que não dá para ignorar. É praticamente uma balança binária nos livros históricos. De um lado, quando a nação obedecia a Deus, o resultado era uma bênção contínua. Do outro lado, a rejeição dessa lei sempre, sem exceção, arrastava o povo para a ruína nacional e para o cativeiro. Olhando para as outras partes do Antigo Testamento, a gente percebe que nada estava solto. O documento agrupa isso muito bem. As leis e os sacrifícios apontavam diretamente para Jesus. Já os livros de sabedoria, como Jó e Salmos, ofereciam sustento para as provações do dia a dia e focavam na esperança do Messias. Enquanto isso, os profetas como Isaías e Daniel traziam avisos sérios, prevendo a ascensão de impérios mundiais e detalhando profecias cruciais sobre os tempos do fim. Avançando, chegamos no capítulo 3, a vida de Jesus, que é considerado o coração da narrativa. É o grande clímax de toda essa história, relatado nos 4 evangelhos. O texto destaca 6 eventos-chave que resumem o ministério de Jesus na Terra. Começa com seu nascimento e batismo, passa pelos ensinamentos e milagres e culmina no ponto mais crítico, a morte na cruz. Só que a história não acaba aí, né? Ela avança direto para a ressurreição e a ascensão ao céu. É uma sequência que muda completamente o rumo de tudo que vimos até agora. E quem é Jesus nessa história toda? O material é super claro em apontar a afirmação teológica central dos evangelhos. Ele não é descrito apenas como um grande mestre ou líder moral, mas sim como o Filho de Deus, o único Salvador capaz de perdoar os pecados e o caminho exclusivo para a salvação. Aí vamos para o capítulo 4, a expansão do evangelho. Aqui o foco é o surgimento da igreja e o poder da graça, narrando o derramamento do Espírito Santo e as viagens do apóstolo Paulo. O que realmente chama a atenção nessa fase do texto não é só o crescimento geográfico rápido da igreja cristã, mas a consolidação desta ideia central. A salvação é pela graça, um favor imerecido, alcançado mediante a fé em Jesus. E a fonte frisa um detalhe importante. Não se trata de uma fé passiva, mas de algo que inevitavelmente gera uma profunda transformação de vida e obediência diária. Chegamos ao capítulo 5, o fim do conflito. Com o evangelho espalhado, a narrativa entra na sua reta final focada no livro do Apocalipse, onde a longa batalha entre o bem e o mal tem sua resolução definitiva. Mas antes desse desfecho, o texto lista alguns sinais globais muito específicos que funcionam como um alerta precursor da volta de Jesus. A lista inclui guerras, fome, muitos enganos religiosos e um aumento na maldade humana. Porém, o mais interessante é que tudo isso acontece em paralelo à pregação mundial do Evangelho.
E olha que ponto interessante. O material faz questão de frisar que a volta de Jesus não vai ser um evento místico e secreto. Pelo contrário, é descrita como uma volta física, literal, cheia de glória e que vai ser vista e ouvida pelo mundo inteiro sem margem para dúvida. A partir daí, a gente entra na sequência final do Apocalipse, que é cheia de simbolismos fortes. O texto fala sobre as mensagens às igrejas, os selos, as trompetas, a famosa marca da besta e o derramamento das últimas pragas. Tudo isso prepara o terreno para o milênio e termina com a destruição total e absoluta de todo o mal. O que nos traz ao nosso último grande bloco. Capítulo 6. O caminho da salvação. Afinal, depois de ver toda essa imensa linha do tempo histórica e profética, o que é preciso fazer na prática, segundo a fonte? Baseado em tudo isso, a fonte resume o plano em 4 passos bem diretos e inegociáveis. Primeiro, crer no sacrifício de Jesus. Segundo, arrepender-se sinceramente dos pecados. Terceiro, viver em obediência a Deus por amor. E o quarto, permanecer fiel até o fim, independentemente das dificuldades. E para manter essa fidelidade toda, o material sugere uma rotina de preparação super ativa no dia a dia. Envolve buscar um relacionamento constante com Deus, estudar a Bíblia a fundo, orar sempre, viver uma vida de amor ao próximo e, claro, manter-se espiritualmente vigilante para os sinais que a gente acabou de ver. Sabe, depois de analisar dezenas de livros, milênios de história e dezenas de profecias, a coisa toda se resume a uma única mensagem central. O documento defende que absolutamente tudo na Bíblia orbita em torno do amor de Deus, materializado no plano de salvação, com foco total no sacrifício de Jesus e na garantia da restauração final. E para fechar essa jornada épica, a fonte destaca uma promessa fortíssima encontrada bem no finalzinho, no capítulo 22 do Apocalipse. Eis que cedo venho. É um lembrete do texto para manter a esperança acesa e focar na brevidade do tempo. Isso deixa a gente com uma baita reflexão. Deixando um pouco de lado as profecias e a história complexa, a promessa final do texto é de novos céus e uma nova terra, um universo completamente restaurado e livre de qualquer lágrima, dor ou maldade. Quando a gente enxerga essa narrativa como um plano contínuo, qual é o real impacto de carregar essa esperança no dia a dia? Fica aí esse questionamento para continuar investigando esse material incrível. Um abraço e até a próxima análise.